É o seguinte, estudar para concursos é sempre um desafio, não só do ponto de vista de você aprender a matéria que você precisa para poder acertar as questões da prova e ser aprovado, mas também é um desafio no sentido de você aprender a lidar com fatos imprevistos que vão aparecer durante a sua jornada. E esses fatos imprevistos são certos. É meio esquisito dizer isso, mas é certeza que durante a sua jornada, em algum momento, vão aparecer fatores que você não previu e que podem atrapalhar os seus estudos. É sobre isso que eu vou falar hoje. Essa semana a gente passou aqui em casa um monte de coisa interessante. Nenhum problema muito grave, mas algumas coisas que trouxeram preocupação. Primeiro foi a avó de Paola, que levou uma queda, se machucou feio, mas ela tá bem, tá em casa, né? Não teve nenhuma repercussão maior e tal. Ela já tem 88 anos, então já não é mais nenhuma menina, tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Mas enfim, ela caiu no chão e a gente precisou se mobilizar, né, junto com os outros familiares, para poder ajudar, para poder dar a assistência que ela precisava. Então Paola foi lá, dormiu no hospital. Então quando você tira da rotina, né, uma mãe de 3 filhos aqui, nessa família que a gente tem uma rotina muito agitada, porque são muitos afazeres, muitas coisas diferentes, as crianças são de idades diferentes, enfim. Aí o negócio já dá uma bagunçada, né? Então ela foi pro hospital, aí dormiu lá, no outro dia eu fui lá, busquei, a gente levou a avó dela em casa, arrumou umas coisas, organizou, ela procurou umas cuidadoras, né, para, enfim, contatar mais pessoas e dar umas instruções. Aí quando a coisa estava mais resolvida ali na sexta-feira, aí a gente disse, não, beleza, agora vamos dar uma apertada no fim de semana para colocar o trabalho em dia, né? Aí a babá das crianças passou mal, na sexta-feira mesmo. Né? E ela é um anjo na terra, ela é uma pessoa que é uma pessoa iluminada, então a gente ficou muito preocupado, disse para ela ir logo para casa, né, dar uma descansada, estava vomitando e tal, e o fato é, ela estava com apendicite. Então já foi, no dia seguinte foi hospitalizada, foi atendida direitinho e tal, tudo organizado, e ontem ela já fez a cirurgia, eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira, então no domingo ontem ela já fez a cirurgia de apendicite, mas o fato é, ela está bem, que era a nossa principal preocupação, e agora a gente tem que lidar com alguns dias sem ter a nossa babá, que é o nosso braço direito aqui, que cuida das crianças e organiza as coisas pra gente. Então a gente está nessa loucura de conseguir reorganizar a rotina sem a ajuda dela. E não é uma coisa simples nem fácil de fazer. Então a semana está agitada, né? Hoje está chovendo aqui em Recife já faz 3 dias. Então hoje, para você ter uma noção, a piscina aqui de casa transbordou. E assim, eu não sabia que tinha um jeito de você ligar tem um negócio lá que você coloca na bomba que ele esvazia, deixa a água sair, né? Eu não sabia fazer isso. Então o rapaz que cuida aqui da manutenção da piscina veio e fez, né? E deu uma diminuída ali no nível e tal. Mas eu levei chuva para chegar aqui no estúdio, porque o estúdio fica do lado de fora da casa. Então eu levei chuva para chegar no estúdio, levei chuva para sair do estúdio. A gente levou chuva para levar as crianças em casa. Pedimos ajuda aos nossos amigos para os meninos estarem por lá numa parte do dia para a gente poder fazer as outras coisas aqui. Então assim, não tá fácil, não tá simples. E esse tipo de coisa acontece enquanto você está estudando para concurso. Acontece com todo mundo, tá? De uma forma ou de outra, isso acontece. Eu passei por uma dificuldade específica, de um momento triste durante a minha preparação, que foi o falecimento da minha avó. Em 2009, enquanto eu estava estudando para concursos ali, né, pegando ritmo, vamos dizer assim. Foi um ano que eu considero que é o ano que eu comecei a estudar de verdade. A minha avó faleceu. E foi uma coisa meio inesperada, né? Ela teve um problema, uma infecção, foi hospitalizada e poucos dias depois ela passou. E eu fiquei muito reflexivo naquela época, né, sobre a herança da família, né, da minha avó, do meu avô, que é o lado da família da minha mãe, né, a herança que eles trouxeram pra gente, pessoas acolhedoras, pessoas muito felizes, né, muito expansivas, assim, sempre gostavam de ter muita gente em casa, de conversar e falavam alto, né, e é uma família muito, muito alegre, engraçada, assim. E essas lembranças me levaram a uma tristeza, assim, na época, né, eu fiquei meio mal, fiquei meio triste. E essa tristeza me impediu de estudar por um tempo. Algumas semanas. Eu ficava meio melancólico, não era só pela morte da minha avó, era todo um contexto ali, muitas mudanças na vida da gente. E eu fiquei meio melancólico e deixei que essa melancolia, que essa tristeza, né, me impedisse de estudar naquele momento. E foi uma decisão, não é uma decisão exatamente, né, mas
foi algo que eu deixei acontecer e que não foi legal, não me ajudou. E eu fiquei pensando, mas o que eu poderia fazer diferente numa situação dessa? Como é que você lida com certas situações e certas contingências, certos imprevistos da vida que vão acontecer? A resposta para isso é o desenvolvimento da habilidade da resiliência. O que é isso? A resiliência é a nossa capacidade de a gente se adaptar às dificuldades que surgem. A gente se adaptar aos problemas que acontecem, aos desafios que aparecem durante a nossa jornada. E a gente pode desenvolver essa resiliência. A resiliência não é algo que a gente simplesmente tem ou não tem. A resiliência não é um nariz redondo, que nem o meu, que você ou nasce com ele ou não nasce. Até hoje em dia até dá para você mudar seu nariz, né? Dependendo do caso. Né? Mas não é assim. A resiliência é uma habilidade. Assim como a sua capacidade de estudar. Assim como a disciplina. São habilidades que você treina e desenvolve. E a gente desenvolve a resiliência aprendendo a lidar com ela justamente nesses momentos de desafio, nesses momentos em que os imprevistos podem levar a gente a lugares desagradáveis, a momentos difíceis. Quando você estiver diante de um desses imprevistos, você precisa, o mais rapidamente possível, refazer os seus planos. Foi isso que a gente fez essa semana aqui em casa. Ontem à noite, a gente conversou, eu e Paola, e ela veio com ideia. Aí a ideia dela, só ajustar aqui, a ideia dela tinha vários fatores logísticos interessantes, que era assim, a gente sai de casa a tal hora, leva os meninos, deixa um na escola, o outro na outra escola, e o outro menino vai para casa dos nossos amigos, e ele fica lá até a hora do almoço, aí a gente pega a filha dos nossos amigos junto com o nosso filho e leva para lá, a gente almoça todo mundo junto, depois leva os outros na escola de tarde, que tem um contraturno, depois a gente volta para casa, consegue trabalhar até tal hora, e depois a gente sai e busca de novo, leva de novo, faz e acontece isso e aquilo. E esse planejamento foi essencial para que o dia de hoje pudesse funcionar, para que eu pudesse estar gravando esse vídeo aqui. Porque se não tivesse funcionado esse plano, dificilmente eu ia conseguir gravar. E quando as coisas se atropelam desse jeito, quanto antes você conseguir refazer os seus planos, melhor. Quanto mais rápido você conseguir refazer seus planos, mais fácil vai ser você retomar o controle das suas atividades. A gente lida com dificuldades e com problemas em todas as fases da nossa vida. Não existe nenhuma fase em que as dificuldades vão desaparecer. Tem gente que vive na ilusão de que depois da posse não vai ter mais nenhuma dificuldade. Isso é uma mentira. Se você está vivendo essa ilusão, por favor, desça desse tamanco da enganação, porque você está se enganando, porque os desafios eles vão mudando. Eles não somem, eles não desaparecem em nenhuma fase da vida. Eles vão mudando, os desafios vão sendo alterados. Algumas vezes é um desafio maior, outras vezes é um desafio menor, mas a gente sobe degraus ao longo da nossa vida e a sua posse no cargo público dos seus sonhos vai ser um degrau. Um degrau muito importante, bonito, dourado e luminoso, mas é só um degrau. Então você vai subir lá e outras dificuldades vão surgir. E você tem que tomar cuidado para que você não esteja plantando agora dificuldades para a vida futura. Só que muitas vezes essas dificuldades não são algo que a gente plantou. Elas não são coisas que têm a ver com a nossa vontade e não são punições por erros do passado. É como você perder um parente. A gente está vivendo uma pandemia miserável. Existe uma doença mortal que está espalhada por aí e o que a gente pode fazer é pouca coisa para impedir que pessoas morram. Então talvez você que esteja me assistindo tenha perdido alguém. Existem altas chances de que alguém que está me assistindo agora perdeu um parente, perdeu um amigo, perdeu um familiar, perdeu um ente querido, né, para essa doença. Se isso aconteceu com você, saiba que isso não é sua culpa. Qual é a culpa que você vai ter, né, de ter perdido um parente por conta da pandemia? Você não tem culpa. Então você pode muito bem viver esse momento de dificuldade, e realmente é difícil perder um ente querido, especialmente quando é nessas circunstâncias em que a gente não tem nenhum controle. Você pode viver esse momento de dificuldade com a consciência de que você não tem culpa de nada, você não plantou nada, você não construiu isso. E você pode viver esse momento no tempo que for necessário.
Então, se você precisa viver um luto, viva o seu luto e deixa ele ir embora. Se você precisa viver um outro momento de dificuldade por conta de circunstâncias, de problemas emocionais, né, de dificuldades de relação com outras pessoas, por causa de algo errado que alguém fez com você, de uma maldade, sei lá, de algo que alguém fez com você, beleza. Viva esse problema e aí você supera o problema e passa adiante. Porque se você ficar tentando negar a existência do problema, você pode carregar esse negócio por muito tempo. E não é isso que a gente quer. A gente não quer carregar os problemas por muito tempo. Porque essas coisas vão puxando a gente para baixo. E eu te digo mais, tá? Algumas vezes, isso que puxa a gente para baixo é algo que está aqui dentro. São mágoas, né, de problemas anteriores. E são mágoas que você não deixa ir. Você não deixa ir. Lembra, a mágoa, ela não te pertence não, tá? Não te pertence. Você tem que deixar ela ir embora. Ah, mas eu sinto que se eu deixar pra lá, é como se alguém tivesse se aproveitado de mim. Cara, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Ah, a pessoa me enganou. Deixa ir. Deixa ir. Aprende para que isso não se repita, né? Mas deixa ir. Existem várias coisas que podem acontecer ao longo da sua jornada e que podem terminar te tirando desse teu momento de foco, de determinação, de disciplina. Algumas vezes são doenças. E quando eu falo de doenças, pode nem ser coisa séria, não. Mas algumas vezes você pega uma gripe, uma virose, um troço assim, que te deixa de cama por 2, 3, 4 dias, e isso aí já é suficiente para bagunçar o teu planejamento de estudos de tal forma que você pode desanimar e terminar não estudando mais. Algumas vezes são circunstâncias que assim, vão te impedir de ignorar. É alguém que está precisando de ajuda e você vai lá ajudar. Você vai se dispor a ajudar, você vai sair da sua rotina, você vai renunciar às coisas que você precisa de fazer, né, para ir ajudar essa pessoa. E não tem problema, dá para ir. Agora, você precisa ter a consciência e a racionalidade para, no momento em que for possível, você refazer o seu planejamento, você reorganizar a sua vida para voltar à sua rotina de estudos. Essas dificuldades que vão surgir, algumas vezes podem ser de ordem financeira. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo quando eu era menino. Eu aprendi muito cedo que quando a gente quer alguma coisa, a gente precisa correr atrás. É a lição básica da vida adulta, né? Basicão da vida adulta. Qual é? Você quer que alguma coisa aconteça? Então se mexa, faça acontecer. Pois bem, aconteceu o seguinte. Eu estava fazendo curso pré-vestibular e naquela época todo mundo fazia os cursos de matéria isolada, né? Era o que todo mundo queria fazer e tal. E os meus pais me matricularam nos cursos de matéria isolada que eu escolhi. Eu ia fazer vestibular para Direito, né? Era um vestibular difícil e eu estava muito afim mesmo de estudar para passar logo no vestibular e tal. Então eu cheguei para eles e falei, eu quero fazer o curso de português aqui de fulano de tal, o curso de história de ciclano de tal. E eles foram lá e me matricularam nos cursos que eu escolhi. Só que depois de uns 2 ou 3 meses, eles chegaram para mim para conversar e falaram, filho, é o seguinte, a gente está em dificuldades financeiras e a gente não vai ser capaz de pagar ao longo do ano esses 2 cursos. A gente precisa que você escolha um deles. E eu fiquei triste, né? Porque eu estava afim mesmo de estudar, estava afim de fazer acontecer aquilo ali. E eu fiquei, caramba, pô, vai me prejudicar, mas se não tem grana, o que é que eu vou fazer, né? Afinal de contas, eles estão aqui se sacrificando, vocês estão dizendo que não podem porque não podem. Mas aí, o que é que ia acontecer? O curso de português que eu fazia ia ter um simulado. Na semana seguinte, eu acho, umas 2 semanas depois, sei lá. Estava marcado já. E simulado lá era coisa séria. A gente ia todo mundo lá para a Universidade Católica, fazia a prova lá, né, naquele esquemão de prova mesmo de vestibular. Tinha fiscal, caderno de prova, para encher gabarito, fazia o negócio e tal. Aí o que é que eu pensei? Eu vou fazer esse simulado e eu vou estudar tanto, mas tanto, que quando eu for lá pedir para sair, porque não tem grana para pagar, eles vão me pedir para ficar. Veja o que eu estava na cabeça, né? Eu estava tão determinado a resolver aquele problema
que eu fiz isso. Agora, eu estudei assim, de um jeito que talvez eu nunca tinha estudado na vida. Eu estudei muito. De manhã, de tarde, de noite, no intervalo da escola, nas horas. Chegava em casa, estudava e fazia redação. E fazia... Era assim, eu estava muito determinado. E fui lá fazer a prova. Fiz a prova, bom resultado, né? O feeling que eu estava ali, quando eu saí, me dizia que eu ia ter um resultado interessante e tal. Mas eu não esperava, era ficar em primeiro lugar naquele resultado. Saiu o resultado, eu estava em primeiro lugar. Eu olhei o meu nome lá no topo da lista e pensei, agora sim eu vou conversar com o pessoal lá do financeiro. E fui lá. Cheguei lá e disse, gente, olha, a situação é a seguinte, tal, tá difícil, não sei o que, papapá. E perguntei se eu poderia conversar com a dona do curso, né, com a professora. Né, não queria conversar com os funcionários. E aí eles disseram, tudo bem, vamos marcar uma hora aqui, você vem aqui tal hora e conversa com ela. Tal. E aí eu fui lá, falei, professora, a situação é essa, tá muito difícil, então eu queria saber se existe a possibilidade de vocês me concederem uma bolsa para eu poder permanecer estudando aqui, porque eu gostaria muito. E ela falou que sim, que era possível. E eu consegui fazer os 2 cursos preparatórios que eu estava fazendo, o de português e o de história. E aquela lição, né, aquele pequeno sucesso, ficou muito marcado para mim, porque naquele momento eu aprendi que eu podia conquistar o que eu queria. Eu podia conquistar, eu podia ir atrás. Eu podia vencer as dificuldades que se apresentavam para mim por meio do esforço, do estudo, da dedicação. E eu podia fazer um plano e quando eu conseguisse cumprir esse plano, eu ia ter sucesso. Vejam quantas lições eu aprendi ainda cedo, né? Ainda cedo eu entendi aquilo dali. E o mesmo vai funcionar com você. Exatamente do mesmo jeito. Se você pretende fazer um concurso difícil, se tem pessoas que olham para você e que acham que você não é capaz, você pode se motivar na força do ódio para dar um cala-boca para essa galera. Não tem problema. Dificuldades vão surgir no meio do caminho? Vão. Várias vão aparecer. Eu falei aqui de doenças, falei da gente perder pessoas da família, né? Vai ter o dia em que você vai estar andando na rua, um carro vai passar em cima de uma poça d'água assim e vai sujar você de lama. Vai acontecer. Vai ter dia que vai estar chovendo. Vai ter dia em que você vai adoecer. Essas coisas acontecem. O dinheiro pode acabar no meio do caminho também. Pode acontecer. Mas ainda assim, você é capaz de desenvolver resiliência para lidar com essas dificuldades ao longo da jornada e permanecer na jornada, mesmo em meio às dificuldades. Existem certas coisas que a gente pode fazer para vencer esses obstáculos que aparecem. E pasme, sabe qual é o primeiro deles? Pedir ajuda. Foi isso que eu fiz lá, quando eu conversei com a professora do cursinho. Eu fui pedir ajuda. Eu cheguei para ela com uma prova inconteste de que eu era capaz de fazer o que eu estava me propondo a fazer, que era ter um bom resultado no vestibular e tal. Eu tinha uma prova incontestável, que eu era capaz de fazer aquilo. Fiquei em primeiro lugar lá no simulado super complicado do curso dela. E cheguei para ela e pedi uma ajuda. Demonstrei a minha vulnerabilidade. Já ouviu essa palavra? Vulnerabilidade. Né? Eu cheguei lá e escancarei a imperfeição da minha família. Falei, olha, eu sou capaz, como eu já provei aqui para você, ó, tá aqui esse papel demonstrando que eu sou capaz. Mas a minha família agora não tem grana. Não tem grana para bancar. Gostaria de ter? Com certeza, mas agora não tem. E eu pedi ajuda. E ela fez o quê? Me ajudou. Da mesma forma que você, diante das suas dificuldades, também pode pedir ajuda. Peça ajuda a pessoas que você confia. Peça ajuda a pessoas que acreditam no seu potencial. Peça ajuda às pessoas que estão ao seu redor e que te sustentam quando você falha, quando você tem problemas. Todo mundo tem alguém em quem confiar. Lembre, quem tem um amigo tem tudo.
Quem tem um amigo tem tudo. E as pessoas vão ajudar quando você precisar. O concurseiro de verdade não caminha sozinho. Ele caminha junto com outros concurseiros. Ele caminha junto com outras pessoas que também entendem a jornada. É assim que o concurseiro de verdade anda. Ele não anda só. Não anda só. Ele anda acompanhado. Uma outra coisa que a gente pode fazer diante dos momentos de dificuldade é parar por um momento e se concentrar completamente naquela dificuldade, naquele obstáculo. É melhor do que você tentar ir tropeçar e cair. Não. É melhor você parar um minuto, ver o que está acontecendo, para poder resolver aquele problema e aí seguir adiante. É que nem quando a gente adoece, né? Não sei se já aconteceu com você, assim, de você... Eu tenho uma lembrança muito forte disso na época em que eu ainda trabalhava presencialmente, já faz anos que eu trabalho remoto, mas na época que eu trabalhava presencialmente, como eu gostava muito do que eu fazia e tal, eu resistia muito a descansar quando eu adoecia. E teve uma época em que eu adoeci várias vezes, assim, porque, enfim, né, tinha vários problemas. Mas aí o que acontecia era assim, ó, eu acordava, aí percebia, por exemplo, sei lá, garganta inflamada, né, tava ali meio mole, aquela dor de cabeça, aquela coisa. Você sabe, né, quando tá adoecendo, a gente percebe, né? E eu pensava, não, isso aqui não é nada, isso aqui é besteira, isso aqui é preguiça, isso aqui é a moleza, e a moleza tem que sair do corpo. Tem essa conversa também, né, meio motivacional, assim, meio fake, que é assim, a preguiça tem que sair do corpo por meio da dor. Então eu vou na dor e vou fazer o que eu preciso fazer, porque, né, eu preciso ali persistir, não sei o quê. O que acontece? Quando a gente faz isso, a situação piora. Piora. Se você adoece, você percebe que está, sei lá, com febre, com dor de cabeça e tal, você percebe que está adoecendo, e você tenta continuar estudando no mesmo ritmo, veja o que vai acontecer. Primeiro, você não vai conseguir estudar no mesmo ritmo, né? Ou trabalhar, ou seja, o que você estiver fazendo, né? No nosso caso aqui, estudar. Você não vai conseguir estudar no mesmo ritmo. Você vai estudar, mas não vai ter o mesmo rendimento. Isso já gera uma frustração. E ao mesmo tempo, do outro lado, você também não descansa, não se cuida, então você demora mais a melhorar. Então perceba que isso prejudica mais os teus estudos do que parar um instante, olhar e dizer, eu estou doente e agora preciso descansar. E aí você vai no médico, se precisar, toma remédio, não sei o quê, deita, descansa, dorme, faz o que precisa ser feito. Se você faz isso, você melhora mais rápido. Então talvez em, sei lá, 2 dias, 3 dias, você já esteja pronto para continuar estudando. Enquanto se você tentar estudar, você vai se arrastar por 5, 6, 7, 10 dias desse jeito. Meio ruim, meio doente, aí não cumpre o planejamento, aí vai aqui, vai dali. Não, a resiliência está relacionada também com a sua consciência das suas próprias limitações. Se você percebe que há uma dificuldade surgindo e você se nega a gastar o seu tempo para resolver essa dificuldade, o que é que você está dizendo para você mesmo? Eu vou fingir que essa dificuldade não existe. Por quê? Mas é isso. Vou fingir que essa dificuldade não existe na esperança de que ela suma. E te digo, tá? Uma vez ou outra, dependendo da dificuldade, isso pode até funcionar. Mas na imensa maioria das vezes, os obstáculos não desaparecem sozinhos. Eles não somem sozinhos. Na imensa maioria das vezes, os obstáculos precisam ser vencidos. Eles precisam ser conquistados. Não dá para vencer sozinho. É verdade. É verdade. Esperar só o negócio passar, na maioria das vezes, não resolve o problema. Você tem que fazer algo. Lembre-se disso. A resiliência, ela é um princípio de ação. Ela não é simplesmente,
a capacidade de você olhar para um lado, para o outro e dizer, ah, tudo bem, as coisas estão acontecendo, mas eu vou seguir aqui. Não. Não é assim. Eu já tive dificuldades aqui das mais triviais, assim, para conseguir fazer as coisas que eu preciso, né? Para conseguir trabalhar, conseguir produzir, gravar vídeo, produzir conteúdo e tal. Mas eu já gravei vídeo com a criança no meu colo. E às vezes o pessoal olha isso e acha que eu fiz porque era fofinho. Mas não é. Não é porque era fofinho. Eu fiz porque o meu filho estava carente, estava precisando de mim. Mas ao mesmo tempo eu precisava trabalhar. Então eu dei um jeito de trabalhar junto com ele. Algumas vezes é o que a gente precisa fazer. Eu já vi concurseiro aí estudando. É assim, ó, eu não vou levantar não, senão minha cabeça não vai mais aparecer aqui na câmera. Mas você sabe aqueles... o que eu usava chama Ergo Baby, né? Uma marca, mas é aquele canguru, né? Aquele negócio que você coloca, você prende, parece uma mochila aqui em cima, e você põe a criança aqui na frente e tal. Já vi concurseiro estudando com aquele negócio em pé. Eu vi, não foi ninguém que me contou não, eu vi concurseiro em pé, com material aqui, ó, e balançando assim, ó, pro filho dormir, entendeu? E estudando assim. A gente faz o que dá para fazer. As dificuldades surgem, os imprevistos aparecem, mas a gente vive o que a gente precisa viver. E uma coisa eu garanto, não existe dificuldade na sua vida que você não possa vencer por meio da resiliência. Não existe. Qualquer uma pode ser vencida. Às vezes demora um pouco mais, às vezes você precisa gastar mais energia com aquilo, mas você pode sim vencer qualquer dificuldade por meio do exercício da resiliência, por meio do exercício dessa capacidade de você enxergar os problemas e se orientar para as soluções, quando eles têm solução. Né? Tem um ditado aí que é: o que não tem solução não é problema. Né? Por quê? Se ele não tem solução, o que é que a gente vai fazer? A gente segue a vida. E a gente segue a nossa jornada de estudos exercendo essa resiliência, resolvendo o que pode ser resolvido e deixando de lado o que não pode ser resolvido. A gente gasta grande parte da nossa energia estudando. E o que precisa ser resolvido para que a gente possa estudar, a gente vai lá e resolve. A resiliência é uma grande habilidade que precisa ser desenvolvida por você da melhor maneira possível. Eu espero que isso fique claro. Se você gostou desse vídeo, se isso está ajudando você de alguma forma, deixe o seu like aqui. Se inscreva se você não se inscreveu ainda. Tá? E se você quiser conversar comigo, deixe seu comentário que eu respondo tudo que aparece aqui. E você pode, inclusive, sugerir temas de vídeos para eu gravar, enfim, o que você achar melhor, tá bom? Meu nome é Paulo Guimarães e eu ajudo pessoas normais como você a acertarem até 90% das questões de simulados quando você está estudando. Um grande abraço para você, sucesso e até a próxima.